Bem-vindo ao Pode Resenhar! Hoje eu estou aqui para falar de O Eternauta, 1969, de Hector Germán Oesterheld e Alberto Breccia. Eu vou falar Breccia porque algumas pessoas vão falar Breccia. Eu vou falar Breccia porque eu acho que é o mais próximo da pronúncia aqui, parece ser de origem italiana. E o que é o Eternauta 1969? É um Oesterheld cut, bem feito, né? Porque o que acontece? O Eternauta foi uma série que foi lançada na revista Zero Hora, da Argentina. Olha meu espanhol. Na revista Zero Hora da Argentina, ou era Hora Zero? Acho que era Hora Zero, agora não sei, também não importa. Foi lançado na década de 50 e em 1969, em plena ditadura, eles fizeram um remake dessa história para uma outra revista, que é a revista Gente, que é tipo a Caras da Argentina. E por incrível que pareça, essa história sendo uma revista tipo Caras, é muito estranho isso, mas enfim. E com arte do Alberto Breccia dessa vez, porque quem desenhou na primeira vez foi o Francisco Solano Lopes. Francisco Solano Lopes foi o desenhista da primeira série do Eternauta, que foi lançado aqui no Brasil pela Martins Fontes em 2 volumes. Às vezes você acha, às vezes você não acha. Não é tão difícil de achar, mas também não é tão fácil. Tem uma edição essa edição aqui foi da Fantagraphics, foi baseada na edição da Fantagraphics, porque aqui foi lançado pela Comic Zone, do Thiago Ferreira e do Ferrez. É interessante essa obra ser lançada em 2019, ela foi lançada em 2019. O interessante dela ter sido lançada em 2019, porque a gente estava no governo do Jair Bolsonaro, né? Que hoje eu vi em Londres, eles fizeram uma manifestação contra esse maníaco assassino, e era jail Bolsonaro, né? Então, ou seja, cadeia pro Bolsonaro. Eu achei muito interessante o trocadilho, né? E o que ele merece. E é interessante isso ser lançado agora, em 2019, 40 anos depois do início da obra, porque nós estamos vivendo momentos que se parecem muito. Não chegamos ainda no regime ditatorial, mas estamos muito próximos. Estamos vivendo tempos ruins agora, e o que a obra fala é exatamente isso. Ela faz uma analogia de uma invasão alienígena, né, mas com elementos ali de sofrimento das pessoas que conviveram com a ditadura. Por quê? A história começa com um escritor de quadrinhos, né, aí é o Oesterheld colocando ele aí na obra, e ele vê um vulto na casa dele que de repente se transforma num homem, e esse cara se chama o Eternauta e começa a contar a história dele, falando que ele veio do passado, para ele, né, passado. E ele começa a contar que eles estavam na casa, ele chama Juan Salvo, e ele estava na casa dele com a mulher, a esposa, uns amigos jogando truco, e de repente um silêncio na rua, fora do normal. E eles começam a perceber que tem uma neve caindo na rua. E essa neve é mortal. E eles ficam ali presos e tentando sair, tentando se proteger para sair contra essa neve, até que eles descobrem que é uma invasão alienígena. E aí o resto você tem que ler para entender a história. E por que ele se denomina o Eternauta. Então, é uma história que ela é uma alegoria a essa coisa de você ter que se proteger de algo que você não compreende e que você não tem forças para lutar contra, por mais que você esteja certo. Então, tem muito disso nessa obra. Uma outra coisa curiosa é que, na época, os desenhos do Breccia foram muito criticados. Porque ele faz aqui um desenho mais experimental. Eu vou pegar umas páginas aqui em que vocês vão perceber a experimentalidade que ele faz nessa obra. Olha isso aqui, ó. Olha só. Eu acho que o meu amigo Adilson Terrível tem mais condições de falar aqui o tipo de técnica de desenho que ele usa aqui, mas ele faz algo muito experimental. As imagens não são assim nítidas, são aquelas imagens que correspondem à realidade, né? É engraçado que a gente fez esses dias a leitura do gibi do Bill Sienkiewicz, né? E é mais ou menos isso. Não é exatamente, por exemplo, isso aqui, não é exatamente um caminhão bonitinho, igual a gente vê, né? Mas você entende que é um caminhão, né? Então, ou seja, são desenhos mais experimentais. E na época reclamaram porque o Solano Lopes, né, ele fazia um desenho mais objetivo. Eram traços mais... Era uma linha mais clara, mais objetiva. Olha os alienígenas aqui como ele desenha.
São desenhos bem experimentais, muito bonitos, que não deixam você deixar de entender a história. Entretanto, você percebe que ela tem um final meio abrupto, né? De repente ela está indo para um caminho, de repente ela em uma página termina. Eram publicadas 3 páginas semanalmente na revista. E com as reclamações dos leitores e tudo mais, principalmente sobre o desenho, eles pediram para terminar. Então, o final é abrupto por causa disso. Tem 2 textos aqui muito bacanas. O primeiro é a introdução, aliás, o prefácio, pelo André Pereira de Carvalho, que ele é doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. E ele faz exatamente essa ligação entre o período 40 anos atrás, aí 42 agora, né, com o governo de 2019. Que ainda a gente não sabia a tragédia que seria, né? A gente achava que seria uma tragédia, mas não tinha noção ainda. E depois, tem um texto aqui do Guilherme Sacomani e do Carlos Trillo, que é um outro desenhista argentino também, que a Comic Zone publica pra caramba aí, e ainda bem que publica, porque nós estamos tendo um resgate aí de obras sul-americanas que a gente nunca teve antes aqui no Brasil, né? A gente sempre tem olhado pro mercado americano, né? Super-heróis e outras coisas mais, mas a gente tem muita coisa de qualidade que estava esquecida aqui e o Comic Zone a Comic Zone, né, está resgatando para a gente. Então tem um texto aqui que contextualiza exatamente algumas entrevistas que tem na revista, as reclamações e a postura do editor à época. É um quadrinho que eu não preciso ficar recomendando aqui, até porque é o maior sucesso do Comic Zone. Eles estão relançando sempre, né? Estão fazendo várias edições. Eu comprei na primeira vez mesmo que saiu. Olha essa imagem que linda do Brecht. Você vê que ele usa técnicas aqui de pintura mesmo, né? Não é um desenho simples a lápis, né? Ele mistura pintura com lápis, com grafite, com outras técnicas. Parece até que tem algumas colagens, raspagens aqui, sabe? Então é uma coisa bem inovadora para 1969. Por isso que hoje ela é bem mais aceita do que na época. E além disso estava a questão da ditadura e tudo mais. E nunca é triste de lembrar, mas é sempre bom lembrar que o Osterheld e suas 4 filhas foram sequestrados pela ditadura argentina e até hoje ninguém sabe o fim delas. Então, para quem defende ditadura, esse tipo de coisa, pensa um pouquinho, tá, sobre isso, porque a gente está tendo aí sumiço de pessoas por outros motivos, né? Por motivo de doença, uma doença que poderia já estar evitada, e por causa disso a gente tem perdido amigos, perdido parentes, perdido pessoas que a gente ama. E essa HQ aqui, ela é boa porque ela está ali mostrando uma época, obviamente de forma alegórica, mas para bom entendedor meia palavra basta, e é recomendável para todos lerem Osterheld. Tudo que você vê lá, Osterheld, pode comprar, que é sucesso garantido. Você ficará satisfeito com o dinheiro gasto num quadrinho escrito pelo Osterheld. Desenhado, sempre tem aí uma companhia boa, dessa vez é o Brecht. Também o Solano Lopes, na primeira edição, também é uma ótima companhia, tá? Não estou falando porque é o Brecht aqui, que a obra anterior é ruim. É a mesma história praticamente, só que essa daqui é um cut, né? É uma releitura aí, eles fizeram novamente, né? De uma forma mais condensada aqui. E aí a narrativa, obviamente, que ele mudou. Mas as obras têm aí praticamente as mesmas características, né? Eu gostaria muito de ler a outra também. Na hora que eu tiver a oportunidade eu vou ler. Então é isso, hoje eu falei de O Eternauta 1969, de Hector German Osterheld e Alberto Brecht. Até mais, um abraço. A rede de canais Pode Debater tem programas todos os dias. Na segunda temos a gravação do nosso podcast com toda a equipe. Na terça temos o Pod News com Paulo Alexandre Júlio e Pablo Lopes. Na quarta temos o Pode Animar com Paulo Alexandre Júlio. Na quinta temos o Pode Entrevistar com Adilson Terrível. Na sexta temos o Pode Aprofundar com André Cruz. No sábado temos o Pode Debater quadro a quadro com Amálio Damas e Adilson Terrível. E aos domingos temos o Pode Resenhar com leituras da semana e resenhas esporádicas quando tiver algum quadrinho interessante.